Olá pessoal, paz do Senhor Jesus a todos, meu nome é Leandro, estamos aí no canal Aceitei a Jesus e Agora. E o vídeo dessa semana eu gostaria de trazer para vocês um tema que é o seguinte: na genealogia de Cristo eu faço parte, com base no capítulo 1 de Mateus. E a cada semana eu quero trazer um personagem que compôs a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar para você que dentro da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo entrou vários tipos de personalidades diferentes e que o nosso Senhor Jesus Cristo ele não faz acepção de pessoas e ele pede apenas mudança de vida. Venha como você estás e depois que você aceitá-lo, aceite ele transformar a sua vida também, tá ok? Então, esse é o início dessa série de vídeos que iremos colocar. Convide uma pessoa, um amigo que aceitou o Senhor Jesus Cristo por agora, ou outras pessoas também, para interagir conosco e para a gente ter esse acompanhamento, tá ok? Eu quero ler com vocês aqui, pegar minha Bíblia aqui, no capítulo 1 de Mateus. Eu estou usando a versão atualizada, tá? Ferreira de Almeida. E para você que é novo convertido, para você começar a entender a Bíblia melhor por causa da linguagem, eu indico para você a linguagem de hoje, tá? As Bíblias mais tradicionais, eu indico para quando você começar a ter uma compreensão melhor a fins de estudo. Porque quando você vai estudar é interessante que você pegue uma que tem uma linguagem mais próxima das versões dos originais. Porque dentro dos originais, das versões originais, nós chamamos de originais apenas para facilitar, porque a escritura sagrada ela foi sendo copiada, né, ao longo do tempo. Não existe uma que foi escrita por Moisés e existe intacta até hoje. Ela foi sendo copiada, guardada e preservada. Quando você pegar para estudar, no original você consegue entender melhor o sentido das palavras. Existem várias regrinhas que depois a gente vai conversando em relação a isso, tá certo? Mas eu estou lendo a atualizada, tá certo? Então vamos lá, Mateus capítulo 1, diz assim: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson. Naassã a Salmão, Salmão gerou a Raabe e Boaz. Este de Rute gerou a Obed. Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi é Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, e no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Interessante que normalmente quando nós passamos por essas genealogias, muitos de nós tende a pular ela. Por quê? Parece cansativo, né? Mas é de vital importância a leitura das genealogias. E o primeiro personagem que nós vamos falar dele hoje, nesse vídeo bem rápido, é Abraão.
e eu quero só abrir uma telinha aqui para vocês aqui, só para mim acompanhamento aqui, para mim não deixar nenhum detalhe passar aqui para vocês aqui, tá? Quem foi Abraão? Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé, certo? E ele é reverenciado tanto por judeus quanto por muçulmanos e também por cristãos, por ser o pai, a origem de todos esses povos, essas religiões. A origem dessas principais religiões, nós devemos ela ao pai Abraão, né? A Abraão, ou no original Avraham, traduzido aí por pai de multidões, que foi um nome também que Deus mudou. O nome dele, que antes era Abrão, passou para Avraham ou Abraão, significando pai de multidões e o que ele se tornou. Abraão, ele nasceu em 2018 a.C., na cidade de Ur, que atualmente fica no sul do Iraque. E conforme lá em Gênesis 11, 27 e 31. Essa cidade, de acordo com achados arqueológicos, e principalmente descobertos por um arqueólogo chamado Sir Leonard Woolley, é um homem muito importante. Para quem gosta aí, pesquisa lá na internet lá para você pesquisar sobre ele. Leonard com D mudo, Woolley, W-O-O-L-L-E-Y, tá? Na década de, mais ou menos ali na década de 1920, em torno desse período aí, ele descobriu o local aonde foram há vários anos atrás, há milênios aí, localizada a cidade de Ur, chamada como Ur dos Caldeus, e relatada pelas escrituras aí em Gênesis capítulo 11. Essa cidade, gente, de acordo com esses achados arqueológicos, era uma cidade bastante evoluída. E alguns artefatos que o senhor Leonard encontrou, ele percebeu que essa cidade ela tinha uma estrutura de ensino, ou seja, existiam as escolas bastante avançadas para a época. A medicina era bastante evoluída. Inclusive, achou crânios de pessoas que, com incisões na cabeça, sugerindo cirurgias. Tinha também questões da medicina, a farmácia e tudo mais, e vários cuidados em relação a doenças transmissíveis. E a questão da água, né? A questão do plantio, existia uma estrutura de irrigação bastante superior. E notou-se, através de alguns desses artefatos, que a tecnologia usada na época era superior à conhecida no Egito Antigo. Então, era uma cidade bastante desenvolvida, onde alguns historiadores dizem que vivia cerca de 60 mil pessoas ali naquele lugar. Para a época, para o início da civilização, era uma cidade aí consideravelmente grande, e com uma estrutura muito boa. Por que eu estou falando isso? Acabava que Ur era uma cidade próspera, era uma cidade confortável, uma cidade que não faltava nada. E em meio a esta cidade vivia um homem chamado Abraão. Este homem, até então, Abrão, vivia neste conforto, certo? Levava a sua vida normalmente, tinha as suas dificuldades, mas dentro do coração dele já havia o seu chamado. Acredito eu que o assunto referente ao dilúvio, muitas pessoas perguntam, mas esse chamado de Deus para a vida de Abraão foi do nada, assim, um estalo? Como que era isso? Eu, particularmente, uma opinião minha, acredito eu que na época se discutia muito a questão do dilúvio. E acredito eu que Abraão, por já ter essa chama, e quando eu falo essa chama, não é predestinação, ok? Não entenda de forma alguma. Mas essa vontade, esse desejo, que quando ele ouvia falar da questão de como ele surgiu, ou como o mundo surgiu,
acredito eu que isso incendiava o coração dele, como incendeia o seu coração também quando você vê falar sobre a criação, quando você vê falar sobre a natureza, acredito eu que isso chama a sua atenção. E acredito eu que chamava muito a atenção de Abraão. E em meio a essa cidade, vivendo com a sua família e tudo, ele ouve a voz de Deus. E vocês sabem que, pelas escrituras e por vários achados aí, Ur era uma cidade predominantemente idólatra, com vários deuses, com várias imagens, entre outras coisas. E ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Só que o intervalo disso tudo, a Bíblia ela é bastante direta em relação a isso. Mas não foi fácil para Abraão deixar todo o seu conforto, deixar sua família, deixar o seu pai, que já estava velho, seu pai já estava avançado em idade. Imagina você deixar sua casa, deixar sua família, seu pai que já está quase falecendo, e ir para uma terra que ele nem fazia ideia. Ele largou tudo lá para ir para o deserto. Então foi o fato dele acreditar na voz de Deus não o isenta de pensamentos virem na cabeça dele. Existe até existe até uma pronúncia que fala que, eu não lembro qual foi o filósofo que disse isso, que você não tem como você barrar que os pássaros voam sobre a sua cabeça, mas você tem como impedir que eles façam ninho sobre elas. E a cabeça de Abraão, é, houve uma enxurrada de pensamentos, assim como houve na sua, né, ouvindo o chamado de Deus e tudo mais. E imagina ele chegando para Sara e falando: Sara, ó, minha esposa, vamos sair daqui. Né? É, mesmo Sara sendo obediente ali com seu esposo, ali naquele momento foram os dois bombardeados com vários tipos de pensamentos. Para onde eu vou, como que vai ser? E isso tortura qualquer uma pessoa. Mas ele seguiu, ele foi adiante e persistiu. Então, teve as suas dificuldades. E falando um pouquinho mais, quem era a pessoa de Abraão, ele foi considerado um pai da fé, mas não foi isento de erros. Em uma certa ocasião, quando ele desceu para o Egito ali, os costumes antigos, os reis, aquelas mulheres que eram mais belas, mais bonitas, os reis tinham o costume de trazer para o seu harém. E Abraão, com medo de ficar sem Sara, ele mentiu, ou seja, ele deixou de certa parte acreditar e mentiu, falando que Sara não era sua esposa. Mentiu. Qual que foi a consequência daquilo? O rei ficou, né, Deus falou com o rei e o rei ficou totalmente transtornado com aquilo, falou para Abraão: Abraão, como é que você me faz uma coisa dessa, a ponto de quase destruir o meu reino? E a consequência, resumindo, a consequência daquele erro foi que Abraão, ele recebeu vários presentes. E um desses presentes se chamava Agar, uma escrava. Porque o presente, ele tinha uma conotação muito grande no povo da época e assim é um costume muito grande hoje ainda, significa gratidão ou recompensar alguém de um erro que você cometeu. E Agar foi um desses presentes para aplacar um pouquinho o erro em que o rei tinha entrado. E vocês sabem que Agar foi uma grande pedra de tropeço na vida de Abraão. Começou com uma mentira. E aí depois Agar entrou ali, a Sara não podia ter filhos, deu Agar como esposa, nasceu Ismael. Ismael começou a perseguir Isaac, isso é uma história mais para frente. E a Sara ficou indignada com aquilo e mandou Agar embora. Só que Ismael teve uma promessa, gerou e virou um adversário até os dias de hoje. Os ismaelitas, os árabes, são adversários do povo de Israel, até hoje, por causa de uma mentira. Então, assim, um homem com tal tamanho, com tal calibre, cometeu falhas. E a Bíblia não oculta isso. E o que eu quero te dizer nessa parte desse vídeo? Deus, ele escolhe pessoas comuns para o seu chamado.
mas precisa ter atitudes. E Abraão teve atitude. Ele saiu do meio da tua parentela, foi para um lugar apenas ouvindo uma voz. Imagina hoje, cientista tudo dizendo que você é esquizofrênico. A sua família, então, muito mais. Ele ouviu a voz, seguiu, confiou em Deus, e isso foi-lhe imputado. Eu quero ler aqui com vocês aqui em Hebreus 11, do 8 a 10, que diz o seguinte: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele já estava cansado de Ur, aonde os construtores eram os homens, com todos os seus costumes. Ele abandonou tudo, abandonou aquele luxo para ir para um lugar esperando a promessa de Deus se realizar. Ele se cansou do mundo. E você? Se cansou deste mundo? Jesus te espera. E são com pessoas como você que o Senhor Jesus conta. São pessoas como você que o Senhor Jesus espera. Mas tenha atitude. Quando Deus falar contigo, quando Jesus falar contigo, não tenha medo. Ele garantirá a tua vitória. E não precisa dar jeitinhos na sua caminhada, porque quando Deus fala, Ele cumpre e Ele faz de tudo para que aconteça conforme os planos dEle. Ok? Então, chega ao fim aqui. O próximo nós falamos hoje sobre Abraão. Espero que tenha gostado. Se tiver gostado, clica no joinha, faça o seu comentário. Qualquer melhoria que tiver também pode falar, pode colocar. Temos a nossa página no Facebook também com esse nome, Aceitei Jesus e Agora. E o próximo personagem que nós vamos dizer é sobre Isaac. Quem era Isaac, ao qual foi escolhido por Deus para fazer parte da genealogia do Salvador. Um grande abraço a todos e até mais.